podemos então já a partir de outubro ter um risco dos dividendos serem taxados, então? Obrigado, Douglas. Acho que uma conversa agora encaixa muito bem com esse clima de Brasília que a gente está vivendo. Dentro desse bojo da reforma tributária, eu pego uma declaração que o ministro Paulo Guedes deu anteontem, naquele programa Pingo dos Is. Passou um pouco desapercebido pela grande mídia, mas como são temas que a gente acompanha com lupa, ele ali deu duas declarações que eu achei muito importantes. Ele falou que a ideia de novas taxação não faz parte do governo, tá? Criar novas taxas, enfim. Mas que ele não acha ruim taxação de dividendos, tá? Ele deixou isso bem claro nesse programa, que se depender do governo, o governo vai dar o ok, sim, para taxação de dividendos. E esse é um tema que sempre corre. Ele foi contrário, Douglas, à taxação de grandes fortunas, tá? Isso aí também foi categórico, falou grandes fortunas não é o nosso foco, mas dividendos tem o nosso ok. Então, por que eu estou colocando isso? Porque a reforma tributária ainda está engateando aqui dentro do Congresso, ainda está patinando, ainda não está muito claro como é que vai ser a dinâmica aqui. Mas já tenho no radar que se amanhã esse tema, e é um tema que sempre vem à tona quando a gente fala na reforma tributária, de dividendos for colocado, já tem esse sinal verde do próprio governo. E quando tem um sinal verde do governo, isso se irradia muito fácil para dentro do Congresso, tá? Então, isso é um dos temas que coloquem no radar, já deixem anotado, porque a chance de avançar Já depois que tiver um start-up é grande. Tá perfeito. Inclusive, assim, o Paulo Guedes recentemente disse numa entrevista a Rico que ele acredita no governo como um governo reformista, inclusive colocando o Lira aí como uma pessoa que vai dar sequência nas reformas. E o próprio Lira disse também, eu acho que por esses dias, você melhor que eu pode me corrigir, que ele prometeu, entre aspas, a reforma administrativa correndo até maio e a tributária até outubro desse ano. Então, o que você acha desses prazos? E, então, tendo essa reforma tributária em outubro, podemos, então, já a partir de outubro, ter um risco dos dividendos serem taxados, então? Vamos começar pela administrativa. A reforma administrativa, colocando também todo mundo na mesma tela, vai pegar só futuros servidores, tá, gente? E isso facilita demais a negociação aqui dentro do Congresso, porque diminui um pouco a pressão dos servidores, que são bastante organizados, se fosse afetado já os atuais. E tem um outro fator também, Douglas, não só a reação dessa categoria que é bastante organizada, mas você mudar as regras no meio do jogo, a chance disso judicializar é muito grande. A chance disso parar no Supremo Tribunal, pegando os atuais ou servidores que já estão na ativa, era muito grande e travar todo o processo. Você jogando para os futuros, isso diminui a pressão, como eu falei, das categorias e diminui também a chance de judicialização. Eu acredito que tem chance de passar sim. Eu não sei se é maio, esse prazo que o Lira colocou, mas até no final desse primeiro semestre, acredito que a reforma administrativa consiga ganhar tração, sim, consiga avançar aqui dentro da Câmara. Aí passado, vai depois para o Senado. E aí tem um ponto, que é sua primeira pergunta, que o que é PEC? A reforma administrativa é uma PEC. E aí, mais uma vez, falando de uma forma bem simples para vocês, a PEC é como se fosse um esqueleto, vai dar ali o norte da reforma. Depois vão ser necessárias alguns projetos de lei ou projeto de lei complementar que vão justamente detalhar qual é o tipo de reforma para cada setor, para cada segmento aí dos servidores públicos. Então, é ali, nesse segundo momento, num projeto de lei complementar, que a gente vai saber a dimensão dessa reforma, tá, Douglas? Então, hoje, a gente vê até o próprio Paulo Guedes dizer a reforma administrativa pode trazer oxigênio para o orçamento em cerca de 300 bi em 10 anos. É muito cedo para falar, porque a gente vai ter uma melhor noção apenas depois da votação desses outros projetos, e aí é uma outra dinâmica, vai ser um outro momento. Com relação à reforma tributária, esse prazo, eu ainda acredito que é muito otimista, tá, Douglas? Porque a reforma tributária tem um entendimento aqui de várias lideranças
de que uma reforma tributária só se faz quando a economia está pujante, quando a economia está forte. Por quê? Porque alguém vai perder, Douglas. Alguém vai sair machucado dessa brincadeira. E, normalmente, quando alguém perde nessa brincadeira, é feito ali, é dado alguns benefícios, é dada a ampliação, por exemplo, da divisão da dívida, é dado alguns benefícios, é dado algumas isenções, mas isso só é feito com uma economia pujante, com a economia cambaleando como a gente está, não há muito ambiente para isso. Então, esse já é um limitador para a reforma tributária avançar. Um outro ponto é que a reforma, ainda, como eu te falei, está patinando. É uma reforma que o Lira, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, deram um deadline para a apresentação do relatório até semana passada. E esse relatório ainda não foi apresentado. Gente, pode escrever também. No dia que esse relatório for apresentado, ninguém conhece esse relatório, é uma questão também nebulosa, aí, ninguém sabe o que tem naquele texto, mas no dia que colocarem na mesa e publicarem esse é o relatório, escrevem aí, que vão ser manchetes em cima de manchetes em todos os jornais, de vários setores reclamando, de vários players tentando reverter o que está ali no texto. Vou pegar como exemplo para vocês só a turma da Confederação da Indústria, Confederação do Comércio, Confederação de Serviço, a turma do agro, ninguém se entende sobre essa reforma tributária. E isso é muito ruim, porque essa turma que eu estou falando tem muito peso aqui dentro do Congresso, eles têm um lobby muito forte, até é do jogo esse lobby que eles fazem. E quando a gente vê uma torre de Babel nesse sentido, Douglas, de que ninguém está se entendendo, isso aí é um péssimo sinal. E aí, outro dia, almoçando com um integrante aí de um desses setores, eu falei, cara, vocês não estão se entendendo sobre a reforma tributária. Ele falou, cara, não é falta de entendimento não, é conflito mesmo. Ou seja, tem uma briga muito grande. Resumido para vocês, na hora que abrir essa proposta, vai ser muita briga. Porque aí, como eu te falei, quem entender que está perdendo vai começar a jogar muito pesado. E não só os setores, também tem os estados. Tem muitos governadores que já estão com orçamento aí em frangalhos, que vai olhar assim na hora que pegar essa reforma e falar, meu amigo, vocês vão fazer eu perder mais ainda? Eu já não estou conseguindo pagar minhas contas, eu já estou com o 13º de servidor atrasado e você vai fazer uma reforma que eu vou perder ICMS, vocês estão de brincadeira comigo. Então, assim, é um tema ainda muito controverso, é um tema ainda que vai precisar ser ainda muito maturado. E só para concluir, Douglas, ainda não tem a participação da sociedade. Um tema como esse teria que ter uma participação maior da sociedade, como a gente viu na reforma da Previdência. Muita gente não entendia o que estava acontecendo, mas depois que teve um primeiro movimento no governo Temer, e depois a gente viu que isso continuou dentro do governo Bolsonaro, que a gente viu pessoas indo em praça pública com cartaz pedindo reforma da Previdência, e era uma reforma para eles, era uma reforma que ia pegar eles. Então, assim, ia pegar essa parte da sociedade que foi ali para as ruas. E a gente não vê isso hoje, mesmo na reforma administrativa, mesmo na reforma tributária. Então, quando não há um movimento lá fora muito forte, quando não há, que a gente está aqui na janela, que ali é a rampa do Congresso, quando não tem ninguém ali naquele jardim pressionando, gente, esquece. A chance de fica mais difícil. Os temas mais controversos ficam mais difíceis.